Michael Balint nasceu em Budapeste, na Hungria, no dia 3 de dezembro de 1896. Seu verdadeiro nome era Mihaly Bergman, mas devido ao contexto histórico da época, iminência da Primeira Guerra Mundial, perseguição aos judeus, acabou mudando seu nome para algo considerado mais húngaro. Michael pertencia a uma família judaica de classe média, composta por seu pai, Ignác Bergman, médico clínico geral, pela mãe, Margit Bergman, e por uma irmã mais nova, Amy. Sua mãe era uma mulher muito afetuosa, já seu pai era um homem ríspido e melancólico. Isso fez com que a relação do pequeno Balint e seu pai fosse povoada de mágoas e conflitos. Foi uma criança feliz. Costumava explorar o bairro onde morava e desde cedo demonstrou muito interesse pelos estudos. Era considerado um leitor voraz, e isso fez com que concluísse o curso secundário de forma louvável. A princípio, pensava em ser engenheiro elétrico, já que possuía um grande interesse por matemática, mas, por influência de seu pai, acabou cursando medicina na Universidade de Budapeste. E seus interesses intelectuais não paravam por aí. O jovem estudante também diplomou-se em filosofia, química, física, biologia, além de se especializar em neuropsiquiatria e se interessar pela psicanálise. A vida de Balint, no entanto, não foi só dedicada aos livros. Quando tinha 18 anos, precisou se afastar dos estudos e se alistou no exército, época em que eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Foram 2 longos anos no fronte de batalha, até se ferir gravemente e ser enviado de volta para casa. Um dado interessante sobre esse episódio é que naquela época muitos jovens húngaros não viam sentido em lutar na guerra e passaram a utilizar algumas estratégias para se livrar da obrigação. Uma delas foi provocar um acidente. Eles se automutilavam para serem dispensados. No caso de Balint, isso nunca ficou comprovado. De volta à Hungria, retomou seus estudos e foi neste período que conheceu Alice, a mulher que viria a se tornar sua primeira esposa e grande parceira nos estudos. A jovem era filha de Vilma Kovács, psicanalista e amiga de Ferenczi, e foi Alice quem presenteou seu então namorado com um exemplar de Totem e Tabu, de Freud, o que fez com que ele se interessasse de vez pela psicanálise. Entre 1919 e 1920, a psicanálise começou a se expandir de forma mais intensa na Hungria. No entanto, um acontecimento iria atingir duramente esse cenário. Era o início do movimento antissemita. E Balint, apesar de ter abandonado o judaísmo e mudado de nome, precisou abandonar a cidade junto com sua família e foram se exilar na Alemanha. Neste período, iniciou sua formação psicanalítica no Instituto de Psicanálise de Berlim, o qual inclusive se tornaria membro. Lá começou a fazer análise com Hans Sachs, por 2 anos. No entanto, segundo seus relatos, a análise era chata, parecia um estudo, uma doutrinação, e isso fez com que Balint a abandonasse. Algum tempo depois, decidiu voltar para Budapeste. Foi quando iniciou sua análise com Ferenczi, de quem se tornaria aluno, amigo e sucessor. Balint ficou admirado com os ensinamentos e a forma com que Ferenczi via a clínica. Tornou-se membro atuante da Sociedade Húngara de Psicanálise. Participou da criação da Policlínica Psicanalítica, considerada a maior da Europa na época, bem como trabalhou as bases teóricas do que mais tarde iria se constituir no terceiro grupo, ou grupo independente. Foi um tempo de muitos encontros e produções. No entanto, a situação política do país mudaria os rumos de sua vida novamente. Desta vez, ele e a família foram para a Inglaterra, lugar onde viveria até sua morte em 1970. Os primeiros anos na terra inglesa não foram fáceis para Balint. Após 6 meses, perdeu de forma súbita a grande companheira de sua vida.
Alice morreu em consequência da ruptura de um aneurisma. Tinha apenas 40 anos. E no mesmo ano sofreria outro golpe. Sua sogra, a psicanalista Vilma Kovacs, a quem era muito próximo, também veio a falecer logo em seguida. E algum tempo depois, ainda receberia a triste notícia que seus pais haviam se suicidado para evitar serem presos pelos nazistas húngaros. No período entre 1944 e 1947, conheceu e casou-se com Edna Wakshat, mas essa relação não duraria muito tempo. E já estabelecido em Londres, Michael Balint foi trabalhar na clínica Tavistock, onde passou a atuar na supervisão de grupos clínicos, o que mais tarde ficaria conhecido como Grupo Balint. Lá, teve contato com importantes nomes da psicanálise inglesa, e foi lá também que conheceu Enid Albu Eichholz, Analisanda de Winnicott e sua terceira companheira. Juntos, viveram uma vida de parceria no amor e no trabalho. Os anos seguintes foram muito produtivos e consistentes na vida de Balint. Ele escreveu cerca de 10 livros e publicou 165 artigos, que atualmente encontram-se no Departamento de Psiquiatria da Universidade de Genebra. Além desses trabalhos, também desenvolveu importantes conceitos como amor primário, novo começo, amor genital, falha básica, dentre outros. Michael Balint morreu em 31 de dezembro de 1970. Agora vamos falar sobre a falha básica, outro conceito proposto por Michael Balint, com base na sua experiência clínica. É uma falha, não é uma posição, situação, não é um conflito intrapsíquico. A palavra falha era a denominação que os pacientes faziam. Eles sentiam que havia uma falha que precisava ser corrigida e uma influência estendida a toda a estrutura psicobiológica, por isso, básica. Tem como característica que é exclusivamente bipessoal. Os níveis de falhas básicas são observados durante os atendimentos clínicos. O início da falha básica vem com o que Balint chamava de profunda modificação da atmosfera. Nele, os pacientes apresentavam uma estranha mistura de sofrimento profundo, falta de menor vontade de lutar e uma inabalável determinação de avançar. Novamente, não era um conflito, não é algo que se encontra uma saída, mas sim a falta ou de agora ou de toda a vida. A falha básica é a discrepância entre as necessidades e cuidados biopsicossociais e a afeição disponível na fase formativa psíquica do indivíduo. Pode ser congênita ou ambiental. Pode ser pelo cuidado insuficiente ou cuidado excessivo. Essa mesma falha pode ser o fracasso da terapia. Essa falta na adaptação da criança e seu cuidador pode ser experimentado na falta da adaptação do analisando com o analisado, que pode ser, na prática, o fracasso analítico dessa relação bipessoal. Chegando por aqui para falar um pouco mais da colaboração de Michael Balint. Como já dito por Mariana, temos ainda mais colaborações. Falar de Michael Balint é um presente. É como uma flecha certeira chegando ao alvo, alvo da sensibilidade. Sensibilidade que conversa com a ternura, harmonia, amor primário, alteridade. É a sensibilidade que afeta, aquela que marca. Sensibilidade de Balint saía pelos poros. Observava seus companheiros médicos, estudantes de medicina e pacientes, os chamados pacientes difíceis. E através dessa observação, ele indagava: como não perceber o sofrimento mental de todos e visível a incapacidade de lidar com esse sofrimento? Para onde iriam os lutos e as perdas dos médicos? Para onde iriam o amor e a atenção que os pacientes clamavam através dos sintomas da doença? Era necessário, urgente, organizar a vida psíquica de todos. Surge então o Grupo Balint. Toda semana se reuniam para explorar suas próprias sombras e as sombras dos pacientes.
Vaillant reivindicava a presença dos sujeitos médicos e doentes, ao invés de instituição médica e doença. Essas últimas entraram no lugar dos sujeitos. A solicitação constante de exames e especialidades médicas atenuavam a responsabilidade do sujeito médico. Isso não era medicina. Bailey enfatizava, então, que o primeiro medicamento eficaz para um doente é o médico. É aquele que direciona o paciente a encontrar um lugar na vida, na experiência de amar e na experiência da paixão. Na lida do dia a dia, o cuidado do médico ao estar junto de seu paciente, na necessidade de expor o pior sem ferir, tal qual um gato que acaricia sem arranhar. Bailey, nesse momento, reivindicava a humanização e não parava por aí. Outros conceitos se apresentam, tais como alteridade. Reparem bem, eu estou falando em alteridade e não austeridade. Alteridade é aquilo que se constitui através das relações opostas da diferença. É o princípio da relação com o outro e da dependência do outro, mas vem com um novo olhar, traz a qualidade da afetividade nessa relação. A importância da qualificação nas experiências estaria em constante transformação, oriunda das noções de sujeito e subjetividade. Outro conceito para lá de básico seria o amor primário, que substitui o amor narcísico. No amor primário, nossas necessidades são atendidas através da relação. Ela é relacional, enquanto o amor narcísico predomina-se a verdade dos próprios desejos e impulsos em detrimento à sensibilidade do outro. Nesse contexto, verifica-se o desenvolvimento pulsional. Portanto, para Bailey, o desenvolvimento é relacional e não pulsional. Fala-se também em harmonização. Quando falamos em harmonização, estamos falando de bebê e bem adaptado um ao outro. Ternura também recebe o nome de permeabilidade, ou seja, é a penetração dos afetos. Bailey também é compreensivo com a matriz-mãe. Esta também reivindica seu lugar. Aqui compreende-se o porquê da harmonia esvaindo-se no bebê e necessária também. Estamos todos em busca da harmonização, explorando relações objetais, o que implica em desejo e satisfação, mas não quer dizer regressão ou fixação em algum estágio. Vamos agora citar uma parte que não poderia faltar, que são semelhanças entre Michael Baillant e Winnicott. Há curiosidades interessantes. Uma delas é que ambos nasceram no mesmo ano, em 1896, e morreram praticamente na mesma época também, um em 1970 e o outro em 1971. Outro fato curioso é que ambos tiveram esposas chamadas Alice, uma Alice Baillant e a outra Alice Winnicott. Outro fato interessante e razão pela qual este trabalho foi feito e essa atividade está sendo feita hoje é que ambos integraram o Middle Group. O Middle Group ele surgiu no pós-Segunda Guerra, por volta de 1946, num contexto onde na Sociedade Britânica de Psicanálise estavam havendo discordâncias entre grupos que eram uns a favor das ideias clarianas e outros a favor das ideias anafreudianas. E houveram as pessoas que não quiseram ficar nem de um lado nem do outro. Com isso se formou o grupo do meio, o Middle Group. E foi lá que tanto Baillant quanto Winnicott, quanto todos os outros autores que serão citados, desenvolveram as suas ideias. Algumas semelhanças teóricas entre Baillant e Winnicott é que ambos eram leitores e admiradores de Freud e Melanie Klein. E justamente nesse papel de admiração, eles tiveram a intenção de complementar a obra de ambos, focando em uma fase que não foi muito explorada, que é a fase pré-edípica. Eles também acreditavam muito no poder da interação ambiental cuidador-bebê. Esse cuidador pode ser qualquer pessoa que atenda às necessidades básicas do bebê. Baillant teorizava que mãe e bebê, no caso a genitora e o bebê, eles tinham uma relação
quando o bebê já estava no útero. O ambiente uterino é aquele ambiente seguro, onde todas as necessidades do bebê são atendidas, não há falta, onde estímulos hostis do mundo externo não chegam a incomodar o bebê. É aquele chamado ambiente oceânico. Porém, esse ambiente não poderia durar para sempre por causa da ruptura que ocorre com o nascimento. No nascimento, o bebê sai desse ambiente seguro e vai para o mundo externo, que é um ambiente mais hostil, onde não há garantia de que todas as necessidades serão satisfeitas e que haverá plenitude. É aí que acontece o que Byland chama de falha básica ou falta básica, que já foi citado anteriormente. E aí vem o conceito de Winnicott para complementar perfeitamente, que é: ok, este bebê foi para o mundo externo, aconteceu a ruptura onde ocorreu a falha básica. Quem vai garantir que esse bebê continue num ambiente seguro mesmo no mundo externo? É aí que entra o conceito de mãe suficientemente boa. A mãe suficientemente boa, ela é atenta e sensível às necessidades do bebê. Ela é disponível e tem a principal função de passar segurança e confiança para o bebê. Essa mãe suficientemente boa, ela se desenvolve em duas fases especificamente aqui. A primeira é a fase da dependência absoluta, que ocorre de 0 a 6 meses, onde o bebê se percebe fundido ao meio, o meio é esse cuidador maior, há uma total simbiose, a mãe tem que se mostrar completamente disponível nesse tempo para passar a segurança que o bebê tão frágil precisa. E a fase da dependência relativa, que ocorre de 6 meses a 2 anos de idade, onde essa mãe suficientemente boa, ela vai implementando gradativamente falhas adaptativas. Essas falhas adaptativas ocorrem quando a mãe deixa de estar tão disponível e começa, primeiro, a retomar a sua vida pessoal e, segundo, dar espaços onde o bebê fica sozinho, onde ele tem chance de ter autonomia e assim desenvolver novas competências e habilidades. E é assim que o bebê vai se desenvolvendo progressivamente. Mas o que acontece se essa mãe, esse cuidador maior, ele não passa esse ambiente de segurança e plenitude para o bebê? Aí entra o conceito de mãe insuficientemente boa, que é a mãe, o cuidador, que não é disponível e nem atento às necessidades do bebê. Conforme o bebê for se desenvolvendo, vão acontecendo complicações por causa dessa insegurança em que o bebê viveu. Mas nem tudo está perdido, porque junto com essas ideias, Byland e Winnicott, eles tinham como objetivo principal a intenção de acolher estas pessoas que não tiveram uma mãe suficientemente boa em suas vidas, acolher elas em análise e proporcionar um ambiente adaptado e acolhedor para que elas pudessem fazer essa regressão, que é até um conceito também de Byland, regressão para a fase pré-edípica, onde transfeririam a imagem do seu cuidador para o analista e o analista sustentaria esse contexto até o momento em que a pessoa se sentisse autônoma, segura e gradativamente fosse evoluindo até que essa questão da segurança não fosse mais um empecilho.